Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A técnica de autoconhecimento de hoje é o Douyin. Douyin é uma técnica da medicina tradicional chinesa, onde através dos pontos da acupuntura, através dos meridianos de energia, eu consigo equilibrar o meu corpo. Douyin significa volta a casa, ou seja, você cuidar da sua primeira casa. Isso é um conhecimento muito bacana. Envolve várias técnicas, não só a pressão dos dedos sobre os pontos de acupuntura, mas a gente vai selecionar alguns pontos para a gente poder falar sobre eles, tá? A base desse tratamento é o Yin e o Yang, o equilíbrio entre energias complementares e opostas. As pessoas falam em negativo e positivo, mas isso é muito restritivo, não é negativo e positivo, são energias complementares opostas. Elas estão presentes em todas as partes do nosso dia. Então, através da observação da natureza, através da observação dos processos da natureza, dos ritmos, a gente consegue perceber que a natureza trabalha em oposição. Uma coisa se opõe à outra. Então, o dia e a noite, não é que eles são um contra o outro, mas é que existe uma relação de troca entre o dia e a noite. Existe uma relação de troca entre o calor e o frio. Existe uma relação de troca entre a parte interna e a parte externa. Tudo é Yin e tudo é Yang. Ao mesmo tempo, você é Yin e você é Yang. Às vezes a gente pode ser um pouco mais uma coisa, ou pode estar um pouco mais Yin, um pouco mais Yang. Vamos entender. O Yin é tudo aquilo que é introspectivo. Por exemplo, a noite é Yin. O interior do meu corpo, em relação ao exterior, ele é Yin. Aí se você for pensar em frio, o frio é Yin, porque faz você se encolher, você fechar. O Yin é tudo aquilo que traz a introspecção. E o Yang é a expansão. Só que é sempre um em relação ao outro. E o equilíbrio, ele se torna um processo dinâmico, onde eu vou buscar um equilíbrio, onde eu vou trabalhar para atingir um equilíbrio. Mas isso é sempre uma busca, ele é constante. A gente tem uma nuance no nosso corpo que é a gente ser mais Yin ou ser mais Yang. Isso você vai conseguir detectar em você. Mas lembre-se, em alguns momentos do dia, por exemplo, à noite ela é muito Yin. Se você é uma pessoa que tem excesso de Yin, é bom que você estimule seu Yang à noite. Se você é uma pessoa muito Yang, então durante o dia é importante que você faça pausas para se organizar, para você reduzir um pouco a intensidade dessa energia Yang. E através dessas técnicas você pode conseguir um equilíbrio mais bacana. Espero que essa terapia ajude você. Eu selecionei só alguns pontos, existem muitos pontos, dezenas de pontos. Você pode estudar um pouco mais sobre isso, mas vou mostrar para vocês alguns pontos bem legais, bem interessantes, tá? Então segue com a gente, qualquer dúvida é só chamar. Alguns pontos da face são muito importantes. Esse da maxila precisa ser massageado, por quê? Porque a gente tem muita tensão muscular na maxila, então existe um ponto bem aqui na quininha para você massagear ele. As técnicas de massagem são tonificação e sedação. Então eu posso pegar um ponto e posso sedar ele. Como que eu faço isso? Uma pressão contínua e profunda. Se eu precisar tonificar, eu faço uma pressão um pouco mais superficial e mais rápida, com mais estímulos, tá? Então aqui normalmente, como está cheio de tensão, a tendência é você reduzir. Você pressiona, segura, respira e alivia. A pressão mais profunda não é para te machucar, mas é para você sentir a dor. Então se você tocou num ponto e você sente que está doendo, que tem uma tensão ali, você segura e tenta relaxar. É possível que você procure um pouco mais ao redor, mas a base do ponto é essa daqui, ó. O cantinho do nosso maxilar aqui, tá? Você pode fazer uni ou bilateral. Outra técnica bem bacana é você fazer massagem no sentido anti-horário e depois no sentido horário. Essa é uma técnica de harmonização, então você vai trabalhar nos dois sentidos. Porque o sentido horário, ele tonifica, e o anti-horário, ele seda, tá?
Que mais que eu tenho pontos no rosto? Aqui, ó. Esse ponto é super bacana pra gente poder estar trabalhando com ele. Quando você tá com comprometimento nasal, não tá respirando direito, tá com muita secura, você pode estar trabalhando com esse ponto aqui, logo ao lado da narina, tá? Você trabalha aqui. A mesma coisa. Tonificação ou sedação, mais profundo, mais prolongado, tá? Se eu tô com meu nariz entupido, incomodando, o que eu vou fazer? Eu vou sedar essa energia, tá bom? A gente tem vários meridianos no nosso corpo, inclusive os 2 primeiros meridianos são o meridiano frontal, que vem do nosso, logo abaixo do nosso ventre, na região do períneo, sobe pela frente do nosso corpo todinho aqui, ó. E na parte posterior eu tenho um outro meridiano. Esses são os meridianos que não tem pares, né? Porque a maioria dos meridianos, por exemplo, do pulmão, eu tenho ele do lado direito e do lado esquerdo. Agora, o vaso da concepção, que é esse frontal, e o vaso do governador, que é o que fica nas costas, eles são meridianos unitários, tá? São especiais, super importantes. A gente vai selecionar um outro ponto super legal, que é aqui na frente, no peito. Sabe quando você está sentindo com opressão torácica, está cansado, está sentindo que seu emocional está pesado, está precisando aliviar um pouco? Aí a gente vai usar esse ponto. Ele fica na linha intermamilar, tá? Aqui no meio do peito. É uma região óssea e às vezes é bem dolorido. Ele fica bem em cima do osso chamado externo. Você pode massagear ele, sentido horário, anti-horário, tonificação ou sedação, e você ainda pode seguir todo esse centro. Então nossas questões emocionais estão muito conectadas à parte frontal do meu corpo, tá? Mas lembra, tudo é yin e é yang. A emoção, ela pode ser yin e pode ser yang. Ela pode ser aquela emoção que me torna introspectivo ou aquela que me faz colocar em expansão, né? Uma boa gargalhada é super yang, né? E a gente precisa do yin e do yang. Seguindo nessa linha, a gente vai ter um ponto que fica entre o umbigo e o processo xifoide. O processo xifoide é o finalzinho do externo, aqui no peito. Se você descer, vai chegar uma hora que acabam as costelas. Ali é a ponto de inserção do diafragma. Ele pode ser massageado, inclusive para você massagear o diafragma, você segue na linha das costelas aqui, ó, né? Você pode deitar e massagear aqui para relaxar seu diafragma. Bastante indicado para questões emocionais, tá? Agora, se você pegar o ponto médio entre o umbigo e esse buraquinho aqui, ó, você vai estar trabalhando o ponto do estômago. O ponto do estômago, ele é muito importante quando você não está conseguindo digerir bem um alimento ou uma situação. Então, às vezes a gente fica incomodado com uma situação, não resolve, fica com esse pensamento na cabeça atrapalhando a gente. Pode massagear esse ponto do estômago, tá? É super bacana também. Para questões geniturinárias, você pode descer um pouco mais. Então, se você pegar o ponto do pubis, que é aquele ossinho que a gente aprendeu da bacia, logo acima dele, a gente vai ter o VC2 e o VC3. VC é de vaso da concepção, esse vaso da frente, tá? Ele é bem importante para questões geniturinárias. Você pode estar trabalhando também com calor nesses pontos, tá? Se você pensar, o calor é yang e o gelo é yin. Então aí você vai ter que fazer essa avaliação. Será que eu tô mais yin? Será que eu tô mais yang? Tô muito eufórico? Como que tá isso? Se eu tô eufórico e eu colocar calor, eu vou ficar mais eufórico ainda. A não ser que eu traga esse calor para baixo, para minha região yin, que é o caso dos pés. Que aí entra aquela técnica de escalda-pé, tá? Agora, normalmente para questões emocionais, você vai trabalhar bem com essa frente do seu corpo. A parte de trás do corpo é bem difícil de fazer automassagem, mas você lembra aquela técnica que a gente fez deitadinho aqui, né, de descompressão da coluna? Pois é, você pode fazer essa automassagem aqui também. Você tem aqui na base da cabeça vários pontos, até essa lateral aqui, ó. Você pode automassagear essa região, tá? Seguindo para membro superior, nós vamos falar sobre 2 pontos específicos agora. Cotovelo. Então, se eu fechar aqui e encostar o dedo aqui no final da prega flexora, eu tenho um ponto do coração. Ele também é bem indicado para questões emocionais, tá? Então essa emoção está em excesso. Aí eu vou sedar. Ah, ela está em deficiência. Aí eu vou tonificar.
tô me sentindo deprimido, o que eu vou fazer? Eu preciso de mais energia, porque eu tô muito yin. Ah, eu tô super eufórico, não consigo me controlar. Aí eu tô mais yang, aí eu preciso sedar, tá? C3, final da prega flexura aqui, parte interna do corpo. Ao mesmo passo eu tenho de fora o IG11, a gente fez na automassagem também. Esse ponto é altamente energético. A gente indica ele por equilíbrio energético. Equilíbrio energético é um conjunto de 4 pontos para a gente poder equilibrar nossa energia de um modo geral, assim, para a gente trabalhar, para trazer ela do alto para o baixo, do baixo para o alto. A nossa energia ela flui pelo corpo, ela nunca para. Se ela para, normalmente ela causa algum tipo de dor. A energia precisa fluir, a energia não para no universo, ela se transforma. E esse conjunto de 4 pontos que eu vou te falar agora são muito importantes para o equilíbrio energético. IG11, então você já aprendeu ou circular, vai e volta, sedação ou tonificação, tá? IG11, IG4, esse é super conhecido aqui na mão, ó. Tá vendo aqui? Inserção perpendicular nele, a melhor forma é logo abaixo do osso. Eu prefiro usar o dedão, tá? Então eu vou procurar aquele pontinho de dor. Se tiver com dor de cabeça, com algum outro tipo de algia do membro superior, usa esse ponto. Dor de cabeça, excesso de yang aqui. Aqui é a região mais yang. Excesso de yang, sedação. Tô precisando de energia, tô cansado, tô em fadiga. Tonificação, tá bom? Se não souber, tiver na dúvida, circular para horário anti-horário, tá? Então esses pontos são IG11 e G4. E agora eu vou mostrar para vocês o estômago 36 e o fígado 3. São pontos que a gente usa para fazer esse equilíbrio energético, tá bom? Vou mudar a filmagem agora, a gente já se encontra. E aí, vamos aprender onde fica o estômago 36? É um ponto super importante do nosso corpo, tá? Aqui é o joelho. Eu vou colocar a palma da minha mão, essa região, sobre o meu joelho, sobre a minha patela. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. O meu anelar vai terminar exatamente sobre o meu estômago 36. Então ele fica aqui, entre a ponta da tíbia e a cabeça lateral da fíbula, bem aqui no meinho. Problemas de estômago, má digestão, então... Nossa, eu não consigo digerir. O que eu preciso fazer? Preciso trabalhar com o meu ponto do estômago, né? Então esse ponto aqui é altamente energético, ajuda no equilíbrio. Estômago 36, super conhecido, tá bom? O que você vai fazer? Relaxa a sua perna e aí você faz a análise. Ah, meu estômago não tá digerindo, não tá legal. O que eu vou fazer? Eu vou sedar ele. Pressiona e solta. Faz a medida. Acha ele, pressiona e seda. Ah, eu tô precisando, tô muito preocupado, tô com questões emocionais muito latentes. Como que eu vou fazer isso aí? Trabalha com esse ponto do estômago e o do fígado, que é o que eu vou te mostrar agora, tá? O fígado, ele tem a ver com o nosso pé. Na verdade, o fígado, ele tem bastante a ver com o nosso joelho. Dores no joelho estão bem conectadas ao fígado. Esse aqui é o F3, entre o primeiro e o segundo dedo, você vai seguir aqui, e a hora que você perceber que tem um morrinho que não vai mais, que acabaram os metacarpos, é aqui, F3, tá? Super importante. Tá com a musculatura tensa, tá com excesso de raiva, ceda esse ponto aqui. Tá precisando de energia, tonifica. Ah, eu não sei. Então você faz os movimentos circulares. Horário, anti-horário, horário, anti-horário. Procura o pontinho de dor. Tenta achar esse ponto bacana, tá? Ele é um ponto super importante, ajuda bastante. Aliás, tem vários pontos no pé super legais aqui. Vou te indicar mais um, que é esse aqui, ó. Logo aqui na lateral. Então segue entre o quarto e o quinto dedo. Mesma coisa, a hora que acabou os metatarsos, você pressiona ele. Dá até pra fazer nos dois ao mesmo tempo, ó. Para liberação do pé. Tá com o pé cansado, tá querendo baixar a energia, tá com a cabeça cheia de informação, traz energia para baixo. Outro ponto que eu queria falar para vocês é esse aqui, ó. Você vai pegar o seu maléolo medial, medir 4 dedos, tá? A medida da sua mão entre a tíbia, aqui ó, logo aqui do ladinho dele, aqui ó. Aqui é o BP6.
Ele é muito usado para edemas. Se você estiver sentindo inchado, está sentindo que seu corpo não está respondendo bem, você trabalha com ele aqui, ó. Ele inclusive trabalha bastante com a imunidade, esses pontos, tá? Você pode selecionar, inclusive fazer todos esses pontos, tá? Todas essas automassagens são muito bacanas. Tonificação, sedação. Ah, eu não sei. Então trabalha no equilíbrio energético, nos dois. Ele é um ponto dolorido, tá? Bem doloridinho aqui. Ele é muito importante para estimular o nosso corpo na eliminação de toxinas, tá bom? Você pode trabalhar com seu BP6 também. Fiz uma seleção de alguns pontos para vocês. Vocês podem estar trabalhando com todos eles, não tem problema algum. São pontos bem simples. A única questão é, alguns pontos são abortivos. Então, se você está com a propensão, se você tem a condição de estar grávida, você não pode trabalhar, ó, não pode. Com estômago 36, aquele da perna aqui, ó, não pode. BP6 também não pode, esse da parte interna aqui não pode. Você não pode trabalhar com o IG4 também, esse da mão aqui, do triângulo da mão, sabe? Se tiver com a possibilidade de estar grávida, não pode usar. Mas fora isso, pode massagear nos outros também. Porque esses pontos são super importantes para o nosso corpo, ajudam a gente a encontrar o nosso equilíbrio. É o caminho da nossa casa. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Espero que você aproveite para fazer um pouquinho de Douyin em você mesmo. Porque o equilíbrio é uma busca, é uma conquista. Tenho certeza que a gente está sempre no caminho da harmonia. Namastê.